E evidência é um suporte racional que aquilo aconteceu. Você não está provando, mas tem vários indícios que mostram, olha, tem coisa aqui, tem algo. Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma semana do Salcast Fé em Movimento, onde você encontra respostas concretas. E aí, Fábio, mais uma semana pra gente? Cadu, sétimo programa. Galera, sejam bem-vindos então ao sétimo programa. E a pergunta dessa semana: e se Jesus não tivesse ressuscitado, Fábio? Muda tudo. O que sobraria da nossa fé? O que sobraria da nossa esperança? Hoje nós não vamos falar de emoção, nós vamos falar de evidências. E para essa semana, para esse programa de evidências, nós trouxemos duas convidadas espetaculares. Estamos aqui com a Patrícia e com a Lai. Patrícia? Oi, pessoal, sou Patrícia, eu estou aqui representando o distrito de São Sebastião e é um prazer eu estar aqui novamente. Quero convidar vocês para participarem com a gente e aprender juntos sobre as evidências da ressurreição. Laiane? Oi, pessoal, eu sou Laiane, sou da Igreja do Canto do Mar, líder jovem, e é um prazer estar aqui com vocês hoje. É isso aí. Fábio, essa semana nós temos um programa sensacional. Só que como nós fazemos toda semana, meninas, para começar o programa, a gente quer escutar a palavra de Deus. Então, Lai, você consegue ver um texto bíblico para gente? Claro, vamos ler 1 Coríntios 15, vamos ler do verso 17 ao 20. Ok. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Amém, amém. E essa é a palavra de Deus, né? Que o Senhor possa falar conosco através da palavra dele. E agora nós também vamos falar com ele. E eu queria convidar você que está em casa, independente da sua religião, né? Que você possa fechar os seus olhos e se sentir no coração. Ore conosco. Patrícia, consegue fazer uma oração pra gente? Claro, vamos orar? Santo Senhor, muito obrigada porque o Senhor se faz presente nesse lugar através da plenitude do Teu Espírito. Que antes mesmo de encaminharmos essa mensagem adiante, que o Senhor primeiro transforme a nossa vida para que nós possamos ser tocados pelo Teu Espírito e sempre aproveitar as oportunidades de transmitir a mensagem da ressurreição para as pessoas que ainda não te conhecem. Muito obrigado por ser um Deus de amor, por ser um Pai cuidadoso e que o Senhor permaneça aqui conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Se pra gente começar, Fábio, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé seria vazia. Mas se ele ressuscitou, isso muda tudo, né? O que a tirinha de sábado nos mostra, Fábio? Cadu, antes, posso fazer um comentário aqui Com certeza, você deve. sobre essa palavra aqui, evidências. Evidências. Eu gostaria de destacar uma coisa: tem uma diferença entre evidência e prova. Ah, é? O tema da lição é evidências da ressurreição. Evidência, prova, antes a definição de prova. Prova é uma certeza lógica. Quando você prova alguma coisa, você não tem dúvida que aquilo ocorreu. Vou dar uma coisa bem óbvia aqui. 1 mais 1 igual a 2, ninguém duvida. Mas para provar isso é bem complexo, né? Você tem que fazer Sim. lá dezenas de folha 4 de cálculo. E evidência é um suporte racional que aquilo aconteceu. Você não está provando, mas tem vários indícios que mostram, olha, tem coisa aqui. Tem algo Tem fumaça diferente ali. aqui, Entendi. sabe? Tem uma diferença. No dia a dia nosso, a maior parte das coisas são evidências. Por exemplo, se um policial te para na rodovia para te pedir documentos do carro, você não mostra uma prova, Você mostra uma evidência. Por que é uma evidência, Cadu? Porque aquele documento ele pode ser falso. Aquele documento lá na Hoje em base dia, de dados, digital, então, se daí- for digital, por exemplo, pode ser uma fraude eletrônica, Pode ser um print de um Pode outro ser um documento. print. Verdade. Você entendeu? Para Nunca qualquer parei pra coisa, pensar. sempre tem essa possibilidade daquilo ali não ser o que é. Mas é uma evidência que legalmente é o suficiente. Então, o que a gente vai ver aqui
a gente vai ver evidências da ressurreição. É óbvio que a gente não vai provar que Deus ressuscitou, Jesus ressuscitou. Porque se eu provasse, vou voltar até que a gente discutiu semana passada. A gente está tratando aqui de um milagre. Se eu explicasse, se eu provasse um milagre, Ele não seria milagre. ele não seria milagre. Não Porque seria seria algo entendível. Seria Então algo a gente científico. tem. Científico, Cadu. Exatamente. Então a gente vai ter que evidências daquilo Da ocorreu. ressurreição de Jesus. Não é a prova. Porque Paulo falou, né? Ele fala o seguinte: você se achega a Deus através da fé. Então, Entendi. se houvesse uma prova cabal que é impossível, nem de fé você precisaria. Não existiria o sentido para fé. Não teria sentido nenhum falar em fé. Verdade. Então, a tirinha, ela vai tratar disso. Então, a gente vai ver ali vários fundadores de religião, né? Sim. Das religiões, né? Das grandes religiões. Com um detalhe, a sepultura de Cristo ela está vazia. E isso muda tudo, porque esse é o fundamento da fé cristã. Isso muda tudo. Lai acabou de ler. Se não houvesse a ressurreição, a nossa fé seria vã. Então é o fundamento de tudo. Na verdade, a ressurreição é o alicerce da fé cristã, né? Sem ela não existe o cristianismo, não é isso, gente? E se você está gostando, Fábio, o pessoal de casa está gostando do que você está vendo aqui no programa do Solcast, eu queria convidar vocês agora para vocês se inscreverem no canal, para vocês compartilharem os nossos vídeos, verem, né, as outras... Comentar, verem os outros vídeos, porque é importantíssimo para que a palavra de Deus possa ser promulgada. Então, gente, foi a única vez na história em que a ausência de alguém virou uma boa notícia. Se o túmulo dele ficou vazio, Fábio, o nosso também ficará um dia, certo? E nisso traz o gancho pra gente da lição de domingo, o túmulo vazio. Patrícia, o que fala pra gente a lição de domingo? Bom, na lição de domingo fala sobre o dia do maior acontecimento que foi a ressurreição de Jesus. Quando eu fui estudar um pouco sobre a ressurreição, a Bíblia ela relata que um anjo foi lá e removeu a pedra, né, do túmulo, porque não tinha como uma pessoa carnal assim o fazer, Sim. né? E o que eu achei assim mais interessante quando eu fui ler também Espírito de Profecia é que na nossa visão, quando a gente lê na Bíblia, a gente acha que foi um anjo somente. Mas na verdade não foram outros anjos que vieram junto, enquanto um abria, tirava a pedra do túmulo, outro entrou e ele tirou toda o pano que cobria Jesus, né? Que cobria o corpo de Jesus. E aí, então, Jesus, ele sai dali, né? Do túmulo, e aí quando Maria chega, que ela encontra o túmulo vazio, ela não tem o primeiro encontro com Jesus. Sim. Né? Ela só olha e vê que Jesus não está mais ali, e ela sai para anunciar, porque no ponto de vista deles, né? De Maria e dos discípulos, Jesus tinha sido roubado, né? Eles tinham levado o corpo. E aí essa acusação poderia cair sobre os discípulos, né? Por isso que também eles ficaram um pouco com medo disso. Mas o túmulo vazio, ele nos declara um belíssimo acontecimento no domingo sobre a ressurreição de Jesus, né? Isso daí mostra a todos os outros líderes religiosos o poder que Jesus tinha, que ele era um Deus, que ele é um Deus verdadeiro, e que ele falou que ele ressurgiria no terceiro dia, e assim ele o fez ressuscitando, né, provando para todo o universo o poder que ele tem sobre a morte. Legal, interessante. A lição ainda fala, Patrícia, que essa foi a única vez na história em que a ausência de Jesus foi uma boa notícia, né? Isso. Jesus não estava ali, foi uma ótima notícia. E essa boa notícia foi para todos nós, porque o túmulo vazio de Jesus é um sinal de que nosso túmulo também ficará vazio um dia, não é isso, Fábio? Perfeito. E eu vou destacar uma coisa. Jesus, a vida dele foi também um cumprimento de profecias que foram escritas muito tempo anterior. Né? Isaías, por exemplo, profetizou sobre isso. Com certeza. Sobre a morte dele e também sobre a ressurreição. Então,
uma pessoa encenar isso é bem difícil, né? Então, e como a Patrícia falou, eu vou ser sincero, eu nunca li essa parte do Espírito de Profecia. É interessante entender que não foi um anjo que foi lá e só fez tudo, É, né? porque a gente imagina, quando a gente lê, né, a Bíblia, que a gente não consegue interpretar, por isso que é bom a gente ler fazendo um acompanhamento com o Espírito de Sim, Profecia, porque aí é mais claro pra gente, né? E quando eu estudei essa parte, havia lido já há algum tempo, e aí hoje eu fui lá dar uma olhada novamente, e o Espírito de Profecia diz que quando o anjo veio, ele não veio sozinho, ele veio com outros, né? Então ficou um que removeu, e o outro foi lá e removeu os panos, né, que cobria Jesus. E uma coisa assim também interessante que que eu parei para analisar hoje, é que a ressurreição de Jesus, ela também nos dá a esperança de uma vida eterna. Porém, essa vida eterna, ela não significa que só porque Jesus ressuscitou que eu vou ter a vida eterna. A vida eterna, ela depende da minha transformação, de com eu crer certeza. nessa ressurreição, Amém. né? Não é só eu ouvir. Se eu creio que Jesus ressuscitou, porque ele foi o único líder que prometeu que ele ressuscitaria. E ele cumpriu. Né? No terceiro dia, Exatamente. ele ressuscitou, nos oferecendo a vida eterna através da ressurreição. Que se um dia nós morrermos, em Cristo, nós vamos também ter esse prazer de ressuscitar para Ressuscitar. encontrar com Jesus na glória. Amém. Amém. E é para você que está em casa acompanhando o programa dessa semana, que é bem evidente de que Cristo ressuscitou, eu peço que você também, se Deus está tocando no seu coração, ajuda a impulsionar a palavra de Deus, compartilha os vídeos do canal que eu vou deixar no card aqui também, compartilha e se inscreva no canal. Nós estamos agora, Fábio, também com as mídias novas, né? Mídias novas também do Salcast no TikTok e também no Instagram, para que você possa também ter acesso à palavra de Deus. E esse gancho de falando que Jesus vive, né? Porque ele vive, nos chama a lição de segunda-feira, né, Lai? O que fala pra gente a lição de segunda-feira? Bom, a lição de segunda, ela vem falando assim, sobre Maria Madalena, né? Eu gosto um pouquinho de ler, porque eu acho que isso nos ajuda a entender melhor sobre o que está falando e contextualizar. A lição fala assim: para os seguidores de Jesus, o domingo da ressurreição começou com um profundo sentimento de perda. Maria foi ao túmulo com um único propósito: cuidar do corpo de Jesus. É interessante a gente pensar que a lição ela destaca que Maria Madalena ela permaneceu fiel até o fim. Por exemplo, ela foi a última na cruz ali, né? Na sexta-feira, quando Jesus é crucificado, ela permaneceu lá. E enquanto muitos dos discípulos ali fugiram, com medo e tal, ela permaneceu. Seu amor por Jesus, ele era um resultado da transformação que ela havia experimentado, né? Então, ela não abandonou o mestre na hora da dor. Isso me mostra que o verdadeiro discípulo, Cadu, ele permanece mesmo quando tudo parece perdido, Amém. né? Só quem foi transformado sabe o que isso significa, só quem viveu essa transformação como ela sabe o que isso significa permanecer aos pés de Jesus. Amém. E As- essa. Pode falar. Acrescentar na questão de Maria Madalena, quando ela chega domingo, né, que eles vão, na verdade, eles ainda estavam meio incrédulos sobre essa ressurreição, né? Jesus já havia falado que ele ia ressurgir, né, ressuscitar no terceiro dia. Porém, como eles estavam ainda com medo, porque eles tinham medo de que acontecesse com eles o que aconteceu com Jesus, eles ainda estavam um pouco assim meio duvidosos do que poderia acontecer. E aí, Espírito de Profecia também relata que Maria ela não foi sozinha ao túmulo, ela foi com outras mulheres, só que de caminhos diferentes. E aí ela chegou primeiro, por isso que ela encontra o túmulo aberto, né? E aí, quando ela olha, que ela se dá conta do que aconteceu, mas ela não teve, nesse primeiro momento que ela chega, ela não teve ainda um encontro com Jesus ressuscitado. Sim. Ela só simplesmente vê e ela disse, aconteceu alguma coisa. Quem removeu, quem levou o corpo dele, A né? pessoa que tinham roubado, né? Ela pensou que tinham roubado, né? Para Verdade. onde que levaram? Né? Será que não tem nenhum túmulo, nenhum outro túmulo vazio que eu possa pegar ele para mim e levá-lo para ficar lá nesse túmulo? Porque o propósito delas eram ir para limpar o corpo de Jesus, Sim. né? E aí quando ela chega, ela encontra lá aquele túmulo vazio, ela sai
para encontrar os discípulos, mas para falar que o corpo tinha sido levado, não que Jesus tinha ressuscitado. Ela não tinha interpretado que houve a ressurreição, né, Fábio? E, Cadu, nesse ponto, Patrícia, você falou um ponto muito interessante, que eles tinham medo. E o grupo dos apóstolos ainda tinha receio. Eles viveram 3 anos incríveis, porque eles estavam com Jesus Cristo, vendo milagres, vendo coisas que eles jamais sonharam em ver. De repente, o mestre estava numa sepultura. Então, eles estavam vivendo o caos nesse momento. O Sim. caos. Tanto é que Pedro tinha negado Jesus Cristo. Depois, Jesus Cristo foi crucificado. Judas traiu. Eles testemunharam a crucificação. Você tem ideia? É como se todo aquele sonho que na cabeça deles não estavam claro ainda o que iria acontecer, qual seria o futuro, foi destruído, virou pó. Caiu por terra, né? E isso é tão forte, até nos dias de hoje, eu vi essa semana que começou a aparecer cenas da gravação do The Chosen, da crucificação de Cristo. E as pessoas nos bastidores chorando. Chorando. Você viu? Eu vi. Chorando. E como isso é tão forte? A lição, ela ainda fala assim, ó, que antes de subir para o Pai, Jesus parou para consolar a mulher com o coração quebrantado, né? Ela parou, ele, por exemplo, o universo inteiro estava esperando Jesus voltar e ele teve esse momento de parar. Por quê? Porque o foco da missão de Jesus sempre foi salvar as pessoas, sempre foi estar com as pessoas, né? E a lição de segunda-feira traz isso, né, Lai? Que Jesus não fez um discurso. Ele disse para Maria: eu conheço a sua história, sabe? Eu sei quem você é. E ele conhece você também que está em casa. Ele conhece a sua história. Ele conhece sua dor. Ele conhece seu sofrimento. Ele conhece os seus problemas. A gente já comentou isso aqui também, Fábio. Como um Deus tão imensurável, como um Deus tão grande, ele conhece o meu problema, sabe? Ele se reduz para conhecer o meu problema, a minha dor. Olha, Cadu, a lição de segunda, ela traz uma parte também interessante que diz assim: a história dela, de Maria Madalena, no caso, nos ensina que a graça de Deus nos encontra exatamente onde estamos, mas nunca nos deixa no mesmo lugar. Como você falou aí, Jesus parou naquele momento para atender a ela um pouquinho, falar com ela: filha, calma, eu tô aqui, eu tô cuidando de vocês, não se preocupe, eu vou subir para o Pai. Mas é interessante ver como Deus é um Deus pessoal. É um Deus que para e se preocupa com uma mulher, que a gente sabe como que a cultura da época era, de se importar com ela, do desespero, da dor que ela estava sentindo, e para e dar aquela atenção. É uma coisa realmente de um Deus pessoal, de um Deus presente, né? De um Deus que se importa, de um Deus que se preocupa com o próximo. Exatamente. E se nós voltarmos ali para a tirinha de sábado, que você coloca os túmulos de outros personagens religiosos, o único que está vazio é ali, que Jesus não está no seu túmulo, e Jesus está ao seu lado. Ele está perto de você. A gente falou isso essa semana num dos programas aqui também, né? Isso. Como Deus, ele é o único Deus que se preocupa e está perto de você. Pessoal. Se relacionar com você, né? Muito bom. E isso nos dá um outro gancho para passarmos para terça-feira. Fato ou ficção? A morte foi real? O túmulo estava vazio? Ele apareceu a muitos, os discípulos, e depois os discípulos foram transformados. É isso, Fábio? Perfeito. Agora vamos apresentar as evidências que Cristo de fato ressuscitou. São evidências, são coisas que você olha e fala: não, peraí, essa história não é qualquer história. Olha, a primeira coisa de cara é que Jesus falou que iria morrer e que iria ressuscitar. Ele falou isso dele mesmo. Em Isaías, ele também tem a profecia que ele seria sacrificado. E mais ainda, tá? Agora, detalhes do dia do acontecimento. A primeira pessoa a ver, e a relatar e divulgar foi uma mulher. Se fosse uma história inventada, seria melhor. Uma pessoa queria inventar uma história dessa? Uma pessoa que. Pô, eu vou criar uma história para tentar enganar as pessoas. Era melhor pegar um homem
para ele testemunhar. Impulsionar a história. Porque a mulher, naquele tempo, o depoimento dela tinha um peso inferior ao do homem. Mas você veja que não Entendi. teve essa preocupação. É subjugada, né? Era Exato. subjugada. Na verdade, a mulher ela não tinha o seu valor, né? Ou seja, ela não tinha voz, né? Ela não tinha aquela voz de ela ir e falar. Como que Maria iria depois para Jerusalém contar sobre a ressurreição, se antes as mulheres não tinham vez, né? E aí Jesus ele muda totalmente os fatos. Tipo, eu vou inverter isso aí, porque senão vai ficar, se um homem vir aqui, vai ficar muito evidente de que as pessoas iriam Queria acreditar, achar que era uma armação. né? E aí, então, né, não sei o que Jesus pensou, mas tipo, é a minha opinião, tá? Sobre a questão. Imaginando que eu vou aparecer para Maria, a Maria vai espalhar as boas novas, até porque quando ela vê Jesus, ele pede para ela vá até os discípulos e anuncia para eles que eu ressuscitei e eu vou encontrar com eles, Sim. né? Porque primeiro ela anuncia para eles. E aí Exatamente. depois ele aparece. Isso. Porque, Cadu, imagina o seguinte, uma pessoa que fosse escrever uma fábula, que ele queria enganar todo mundo, ele não ia escolher uma mulher. Não. Esse é um ponto. Aqui mostra uma Exatamente. naturalidade. O outro ponto é o seguinte, a gente acabou de ver, um medo dos apóstolos. Pedro negando a Cristo. Os apóstolos não sabiam meio o que fazer, né? Alguns voltaram a ser pescadores, né? Largaram tudo, vão voltar lá pro Mar da Galileia, Eu pegar fico o barquinho. imaginando, nos nossos dias de hoje, por exemplo, é como se alguém perdesse um parente, perdesse alguém, você perde o chão. Você fica sem saber o que fazer. Aí você fica igual, a gente fala, barata tonta, vamos fazer o automático. Aí alguns foram pescar, outros foram se esconder, né? Essa volta à pesca também, para mim, diz muito, porque você era um pescador. Aí, pô, puxa você pra cá. Não, agora você não é mais pescador, você é um pescador de homens. Aí você Exatamente. vive tudo aquilo. Aí você volta a ser pescador. Porque Cristo foi lá pegar Pedro de volta no lago, depois, né? Aí, mas pra mim o que é mais forte, Cadu, é o seguinte. Tem essa evidência aí da Maria, tem a evidência agora. Como que essas pessoas estavam com medo, eles eram fracos, eles não sabiam direito, de repente eles se transformam numa fortaleza, eles têm uma virtude de coragem gigantesca e vão falar de Cristo dando a própria vida, que é o caso dos apóstolos. Aconteceu alguma coisa com eles ali que foi muito, muito forte, porque eles saem de pessoas normais para virar uma espécie, entre Superpoder, aspas, né? tipo super-humano. Exatamente. Super-humano. Ah, não, peraí, eu tenho que falar perante o imperador? Eu tenho que ir lá naquela cidade que matam pessoas crucificadas? Ao contrário? Eu vou. Não tem problema. Então, o que aconteceu com essas pessoas? Aí, essas pessoas, elas começam a proliferar de uma forma gigante, as pessoas começam a acreditar, começam a ter mais milagres. E falam, pô, o que está acontecendo aqui? Alguma coisa aconteceu. Porque naquele momento ali, se o grande mestre ele é crucificado de uma forma para humilhar, entendeu, Cadu? Exatamente. Você pega aquela pessoa Como e fala lição, assim, né? esse aqui é o teu mestre, então eu vou matá-lo na forma mais cruel possível, na forma mais humilhante, para quem alguém aqui ousar dizer que ele é o rei dos judeus, vai ter o mesmo caminho. Pra pulverizar aquilo que É. tinha sido criado, né? E depois desse evento, são pessoas pobres, sem educação, sem influência, não é filho de ninguém, não tem nenhuma tradição. Eles fazem o que fizeram. Aconteceu algo que foi muito diferente. Foi muito diferente. Eles foram transformados, né? Se a gente pegar aqui a passagem de João 20:19, fala assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. Imagina você escutar isso de Cristo. Então, mas aí foi aí nesse momento que eles acreditaram de fato na ressurreição. Aí, Porque até então eles estavam apavorados, porque eles tinham medo de que acontecesse com eles o que tinha acontecido com Jesus. e se Né? Jesus morreu, que é Jesus morreu, imagina eles. Imagina eles. E aí, como Jesus já tinha anunciado que ressuscitaria,
e aí agora o túmulo se encontrava vazio, a culpa ia cair nas costas de quem? Deles mesmo. Deles, porque eles que eram seguidores do Uhum. mestre. Então, com certeza, eles estariam, porque eles estavam trancados. O relato bíblico diz que eles estavam trancados e com medo. Então, quando Jesus aparece lá, vocês imaginam, vamos medir o termômetro da fé agora, quando Jesus aparece no meio deles, dizendo que está lá, que agora ele vive. Aí foi aí, por isso que lá na parte de domingo diz assim, que a ressurreição ela não é apenas um acontecimento bíblico, ela é o próprio alicerce da fé cristã. Com certeza. Então, se a gente acredita que Jesus ressuscitou, isso daí eleva a nossa fé. Porque se a gente colocar isso nos nossos dias hoje, que evidência que tem sobre a ressurreição de Jesus? E é interessante que aqui na terça-feira, no finalzinho, fala assim, ó, a igreja cristã não inventou a ressurreição. Na verdade, foi a ressurreição que deu origem à igreja, A igreja. né? Ô, Cadu, Porque a gente crê na ressurreição de Jesus. Mesmo a gente não vivendo como os discípulos viveram na época, só pelo que está relatado, a gente consegue ter fé na ressurreição e aí a gente consegue ser transformado acreditando que Jesus hoje vive. Amém. ó, na pesquisa que eu fiz sobre esse tema, eu queria saber a opinião de cientistas famosos que acreditam em Jesus Cristo, como que eles explicam a ressurreição. Por exemplo, aí eu fui atrás de Isaac Newton, Pascal e o diretor do Projeto Genoma. Aquele que a gente discutiu lá no Design Inteligente, Exato. porque ele era ateu e depois virou cristão por causa das evidências do DNA. Sim. Tem um ponto em comum em todos. Todos falam justamente isso, Cadu. Assim, olha, o que aconteceu ali foi algo. Essa transformação do apóstolo de pessoas covardes, medrosas, que até com interesses particulares, E em lembra- super-humanos, isso aí pra E eles lembrando é que a faixa etária dos apóstolos era bem baixa. Era como bem se fossem os jovens adolescentes nossos hoje Ó, em se eu dia. não me engano, é 18 anos. É exatamente, a média Uhum. de idade. O mais velho acho que é o Pedro. Que era um pouquinho, que tinha 22 ou 23 anos, mais Eles ou eram menos. novos, eram jovens. Então é Eles muito eram jovens, muito né? jovens. Então, o que aconteceu com eles? De repente, e quando eles saem para pregar, de repente começa a alterar tudo. Então, essas pessoas, ó, o Isaac Newton, que é considerado aí a maior mente da história, né? Ele pega esse ponto também. Ele Entendi. acredita na ressurreição. O diretor do Projeto Genoma, ele também acredita na ressurreição e também pega nesse ponto. Ele fala o seguinte, olha, a ciência não está em confronto com o cristianismo. No entendimento dele, ele fala assim, olha, Deus está acima de tudo e ele, de maneira particular e pontual, ele faz seus milagres. A Sim. critério dele. Ele não vai querer explicar isso, provar isso, porque é totalmente impossível. Mas ele acredita nisso. A gente volta na máxima Né? de que ninguém explica a Deus. Mas ninguém explica a Deus. Exatamente. Aí ele pega lá o DNA humano, que é uma codificação perfeita, e fala, né, alguém escreveu esse código aqui. Exatamente. Ô, Fábio, gente. na parte ainda de terça-feira, que diz assim, a morte na cruz ela foi real. Tem um trecho aqui que diz assim, o peso das evidências históricas e médicas indica claramente que Jesus estava morto antes mesmo de ser perfurado com a lança. Os soldados romanos eram especialistas em execuções e sabiam quando alguém estava morto. Jesus não sobreviveu, ele morreu. Então é um fato real que pela lógica dos médicos hoje, né, de alguns que os pesquisadores, eles falam que de fato Jesus morreu, né? Porque para ressuscitar precisa estar morto. Porque tem gente que diz que ele não morreu. Que não Fala assim, morreu. olha, ele não morreu, ele chegou desmaiado lá Mal súbito, né? na tumba, e ele acordou lá e saiu. Pra Entendi. tentar justificar, né? Na verdade, uma explicação que força mais, né? Mas se a gente for olhar a questão do túmulo, não seria fácil uma pessoa que tivesse de dentro abrir o túmulo. Porque, Não além tem de como. ser uma pedra gigantesca que era colocado lá, ela era muito pesada. Então, uma pessoa fragilizada como estava Jesus, Imagina. né? Lógico que ele é poderoso, ele pode todas essas coisas. sim. Mas se a gente for colocar, ele estava em forma humana, Mas só o fato né? de tirar a pedra é um milagre. Seria um milagre. né? Não teria lógica, não faria sentido ele dentro abrir o túmulo, né? É isso aí. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Não é isso, Lailane? O que fala pra gente o hipertexto de quarta-feira?
Então, né, o hipertexto, ele vem falando de Maria ainda, tem alguns pontos, né? Do choro à alegria. Por exemplo, a lição mostra a transformação emocional de Maria. Como a Patrícia comentou aqui, ela começou ali a manhã de domingo chorando diante do túmulo vazio, né? Achando que tudo ali havia terminado, mas o encontro com Jesus mudou completamente essa realidade. Seu choro foi substituído por alegria e missão. Como nós comentamos aqui, ela foi a primeira a levar a notícia aos discípulos, né? Então ela passa ali de enlutada a mensageira da ressurreição. Olha só que coisa maravilhosa, né? Outro ponto também, Cadu, que eu queria trazer aqui, é a questão de Tomé, que nós até comentamos um pouco aqui, né? Da dúvida à adoração. Tomé, ele representa a luta da fé, né? Ele declarou que só acreditaria se ele visse as marcas ali nas mãos de Cristo. Então, quando Jesus aparece e o convida a tocar suas feridas, a dúvida foi vencida, né? Tomé fez uma das declarações mais profundas da Bíblia: Senhor meu e Deus meu. Então, assim, eu vejo que a lição destaca que Jesus ele não rejeita o questionamento sincero, né? Mas conduz a dúvida a uma fé madura. Então, mesmo que às vezes a gente tenha dúvida em relação a algumas coisas, a gente pode sim questionar. Com Se a gente certeza. estiver com o nosso coração aberto para isso, a poder ouvir a voz do Espírito Santo, compreender de uma forma mais clara, a gente vai ter a nossa resposta sim. A gente ouve falar muito na igreja que é muito mais válido um questionamento sincero do que uma adoração falsa, né? Uma adoração mecânica, uma adoração sem sentimento. Não, sinceramente, nós devemos questionar a Deus, porque uma das orações que eu tenho a mais absoluta certeza que Deus responde é se você perguntar coisas sobre Ele. Senhor, estou na dúvida se realmente o Senhor existe. Ele vai te responder. Mostra. Faça essa pergunta em casa. Ele vai te responder. Esse Né? é o ponto, Cadu. É totalmente legítimo você. Se você está na dúvida, você está em casa, você pode fazer como Tomé. Tomé falou o seguinte: na hora que chegou a informação para ele que Jesus ressuscitou, na hora ele falou: olha, eu só acredito vendo e eu quero ver também as marcas do cravo na mão. Passou alguns dias, não foi na hora que apareceu Jesus É para que pra ele. gente acha que foi automático, né? Passou alguns dias, aí alguém bateu lá na porta, era Jesus. Aí Jesus foi em Tomé, imagina, né? Aqui que estou. Imagina a sensação em Tomé. Tomé, você queria me ver, né? Imagino. Olha Tá aqui, aqui, né? ó, as marcas. Hoje, no século XXI, em 2026, você pode fazer uma oração dessa? Senhor, se revela para mim, assim como Tomé, assim como o Senhor se revelou para Tomé de forma particular e especial, eu também gostaria de ter essa revelação para que a minha crença seja efetiva. Eu acho isso não é algo assim Não que é uma você. afronta. Não é uma Não, afronta. não é. É Não sincero. é. É um coração sincero, Uhum. porque assim, ó, se a gente for olhar nos nossos dias atuais, são várias religiões, né? O que será de fato vem ao meu encontro que é verdadeiro? Então, se eu tenho dúvidas sobre algo que é verdadeiro, eu preciso ir procurar quem é o dono da história, que é Jesus. Então, se eu tenho Exatamente. dúvidas sobre a existência de Jesus, eu preciso procurá-lo e, e ser sincero, ir com ele, com o coração sincero, Senhor, me mostra de fato quem tu és, se de fato tu existe. E Deus com certeza vai Tenho certeza. responder. Sabe o que é engraçado? Você veja como a gente, usando a palavra bem técnica, a gente não prova Deus. Porque a revelação para Tomé serviu para Tomé e serviu para nos inspirar, mas foi para Tomé. Tem um monte de gente nas igrejas que fala, né? Tiveram um sonho, pessoas foram usadas, que ela entendeu que A aquilo, natureza a também. natureza. Então Deus, ele pode se revelar para você de maneira particular que vai servir exatamente para você. É claro Sim. que depois dessa revelação, você pode falar para as pessoas e pode inspirar elas. Exatamente. E Deus vai falar de uma maneira que você entende. E só você vai entender. É o que você está falando. É a particularidade da fala de Deus com você. E só um ponto que a gente vê que a Bíblia, ela mesma fala, né? Bem-aventurados aqueles que não viram, mas Mas creram. creram. Mas Então, creram. esse é o ponto, essa é a mensagem. Se a gente É. deixar o nosso coração aberto, né? É uma mensagem atual, né? Essa certeza. mensagem aí é para nós. Ele pensou no futuro quando
ele pede para escreverem Ele isso falou pra aí. Tomé isso. Porque E a Jesus- gente, né, no período, a gente não viveu o período da crucificação, quando Jesus andou aqui operando milagres. Então hoje a gente crê sem ver, Bem-aventurado quem né? crê sem Então ver. nós somos bem-aventurados porque a Amém. gente crê em um Deus. Eu costumo falar assim, que eu não vejo Jesus face a face, mas eu consigo sentir ele em várias etapas do meu dia. Eu consigo ver ele Muito quando bom. eu levanto pela manhã, eu consigo ver, sentir que ele existe quando eu faço meu culto particular, quando eu oro em particular, quando ele me protege quando eu vou trabalhar, quando eu retorno para minha casa, com cuidado com os meus filhos, com o meu marido, né, pela preparação que ele faz durante todos os dias de alimento, de pagar uma conta, né, de Sim. ter um emprego. Então eu não vejo, mas eu sinto ele em todos os detalhes. E sem ressurreição, não existe evangelho, como a gente já falou aqui. Não existe futuro, não existe esperança. Na quinta-feira, nós temos um tema que fala lençóis dobrados. Os lençóis dobrados mostram que não houve roubo, houve sim um controle. Não é isso, Patrícia? É isso, eu achei muito interessante esse assunto, né, dos lençóis dobrados. Me chamou muita a atenção. Sempre, eu já ouvi, assim, várias pessoas dizerem assim, que Deus, né, ele é um Deus de ordem, de decência e ordem, né? E aí, quando eu parei aqui para estudar sobre os lençóis dobrados, eu fiquei pensando na organização que Jesus tinha. Porque fui novamente lá, né, no espírito de profecia, que diz assim: se fosse um ladrão que tivesse entrado lá para roubar o corpo de Jesus, jamais ele iria se preocupar em dobrar os lençóis, né? Dobrar os panos que foram usados ali para cobrir Jesus. Ele Verdade. não iria fazer, né? E Que eles chamam de santo sudário, né? o ponto-chave aqui dos lençóis dobrados foi um testemunho para João. Porque João também, mesmo ele acompanhando Jesus em todo o seu trajeto, né, da crucificação, mesmo assim ele ainda estava meio duvidoso sobre essa ressurreição. Então, quando ele chega lá no túmulo, que ele vê os lençóis dobrados, ele fala, realmente Jesus ressuscitou. E aí tem um trecho no Espírito de Profecia, que eu até copiei, que eu achei muito interessante, que diz assim, ó: foram, porém, as próprias mãos do Salvador que dobraram cada peça, pondo-as em seu lugar, ao seu lugar, olhar que semelhantemente, né, quando explica assim que quando Jesus ele foi criar o universo com o seu olhar, ele semelhantemente ele colocou a estrela no seu lugar, o átomo no seu lugar, as árvores, os pássaros, tudo no seu devido lugar. E nada há que não tem importância. O mínimo que Deus criou, ele é importante. E o lençol dobrado, ele também foi importante. Que diz assim, ó, Jesus, ele é de ordem e perfeição. E isso se manifesta em toda a sua obra. Então, desde o começo do universo, né, Jesus mostra a sua perfeição até a sua ressurreição. Ele mostra que ele é perfeito através dos lençóis dobrados. Verdade. E a lição nos leva para uma passagem bíblica que é João 27:8, que fala assim, ó: e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas enrolado em um lugar à parte, então outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou e ele viu aquele detalhe de estar à parte, o lençol dobrado, e ele creu. Aí eu volto lá quando eu disse que o anjo apareceu lá para tirar os panos, né, os lençóis de cima dele. Não foi o anjo que dobrou. A gente pode pensar que foi, mas não, foi o próprio Jesus que dobrou e deixou tudo organizado para que quando chegassem lá tivesse evidência. Essa foi uma evidência de fato de que Jesus ressuscitou pela sua organização e perfeição. E o João, eu imagino o João mais ou menos como um detetive, né? Imagina ele chega lá, Ah, ele primeira escrevia coisa, tudo, né? ele vê ali a pedra tá movida. Opa, peraí. A pedra que tampava o túmulo movida. Cadê os guardas romanos? Não tá. A pedra movida. E ele entra, cadê o corpo? Não tem corpo. Aí ele vê lençóis dobrados. Aí ele lembra da profecia de Jesus, que ele iria ressuscitar. Aí ele juntou todos os pontos, Aí ele fechou. conhecendo a personalidade de Jesus,
Ele falou, Exatamente. peraí, juntou tudo, ressuscitou. Falou, Jesus Eu- ressuscitou. Foi a única vez que a pessoa Entendeu? ficou feliz de não ver Jesus, né? De não ver Jesus, de ver o túmulo vazio, né? A ressurreição de Jesus não foi uma experiência mística ou simbólica. Foi um evento real e concreto. Essa é a verdade, é a base da nossa fé, né? É a certeza que nos sustenta, porque Jesus vive e nós também viveremos. E você que está em casa, você tem essa fé também? Você crê que nós estaremos vivos e ressurretos com Cristo um dia? Comenta aqui com a gente, compartilha e interage com o nosso vídeo aqui também. Não é isso, gente? Passando para o próximo dia, nós estamos agora na sexta-feira, é isso? Isso. Sexta-feira temos o poder da ressurreição, Fábio. A ressurreição é o fundamento da nossa esperança e da vida eterna, como nós falamos aqui. É isso? Perfeito. Então, Cadu, você imagina, Jesus, ele nasce, ele vive, ele morre e ele ressuscita. E nessa jornada aí, tudo que ele fez foi tudo intenso, né? Então ele nasce na simplicidade e a vida dele, a busca dele é a revolução total do mundo, né? Porque nós, meros mortais aqui, né? Sim. Ou nós, ser humano médio, brasileiro, a gente quer o quê? A gente quer o nosso emprego, quero ter minha casinha, quero ter minha comida, minha família e tá mais do que bom. Jesus veio Acomodado, né? simplesmente para vencer o mal. Quer dizer, a maior aventura, aliás, o maior objetivo que um ser humano barra Deus, né, pode ter, ele veio. E ele pegou, ele veio para essa jornada. Aí ele sai da pobreza, pessoa simples, e vai para a glória máxima, que é a ressurreição, mostrando toda o poder glorioso que ele é, né? Então a ressurreição, Cadu, ela é a ela é a base de tudo. A gente vai repetir isso aqui várias vezes, né? Com Então, certeza. eu vou até repetir o que Paulo falou, já foi lido aqui, tá lá em Sim. 1 Coríntios, capítulo 15 e 14. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se ele não ressuscitou, nem precisamos estar aqui agora para nada. Então não adianta nem considerar Jesus como um grande filósofo. A gente discutiu semana passada, né? Como é que foi a nossa conversa? Olha, pessoal, não faz sentido considerar Jesus um grande pensador. Ou ele é Deus, ou ele é um mentiroso, porque as coisas que ele fala. Ou você trata ele como Deus que ele é, e você o respeita e dignifica, Sim. ou ele é um mentiroso, tá contando muita história. E Paulo vai mais ou menos nessa linha. Se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé. Exatamente. E a gente tem que entender também que nós estamos vivendo essa promessa de Deus, né? Porque muitas pessoas elas interpretam o, o sepultamento de Cristo, a ressurreição, como algo passado que já está na história, né? E na verdade nós temos que entender como a morte, a ressurreição e a vinda de Cristo. Ele prometeu também que vai voltar, né? Assim será quando a lição fala, quando a voz de Cristo for ouvida lá do céu. E ela penetrará as sepulturas e abrirá os túmulos, e os mortos em Cristo ressurgirão. Então a gente tem que interpretar assim, que nós estamos vivendo essa promessa de Cristo. Nós estamos vivendo o que ele falou. Não é que é uma história, é passado e está tudo certo. Não, nós estamos no meio dessa transição. Não é isso? Perfeito. Sabe o que eu acho interessante? Que Deus, ele nos mostra, né, através da ressurreição de Jesus, o mesmo que pode acontecer com a gente se morrermos em Cristo, né? A gente sabe que nem todos vão viver, né, até o período final, né? Muitos morrerão. Mas ele nos dá uma certeza de que assim como Jesus ressuscitou, nós também podemos ressuscitar se quisermos andar, trilhar esse caminho que nos conduz para a salvação, né? Porque Satanás, ele achava que ele tinha poder sobre isso. Então, quando Jesus morre, ele acha que, então, para ele agora, né, ele era o maioral de todas as coisas. Mas aí, quando Jesus ressuscita, né, que ele vê toda essa glória de poder sobre a ressurreição de Jesus, ele não vê isso como só, não, que Jesus ressuscitou. Ele vê um caminho que Jesus abre para nos salvar, Verdade. né? Só que um fato importante é que eu posso ressuscitar se eu crer na ressurreição.
Porque não adianta nada eu estar aqui falando para vocês de que amanhã, se eu morrer, eu posso ressuscitar, mas se eu não crer, eu não vou ressuscitar, É verdade. né? Porque a ressurreição, ela é o auge da minha fé. Eu não vivi naquele tempo, mas eu creio que Jesus morreu e que ele ressuscitou por mim, abrindo assim o caminho para minha salvação, né? Verdade. Por isso que quando Jesus ressuscita, os anjos de Satanás, né, os seguidores de Satanás, eles não conseguem viver naquela luz. Por isso que eles fogem, que na parte de sexta-feira eu falei isso, por isso que eles fogem, porque o brilho da ressurreição, ele era tão imenso que a gente não tem que olhar a ressurreição, morreu. Não, a gente tem que ter a esperança de que nós vamos ressuscitar, porque nós acreditamos que assim foi com Jesus e exatamente Deus fará com a gente quando ele retornar para nos buscar. Por Então- isso que nós devemos, assim, olhar bem o que a Bíblia explica, né? Porque se não fosse as promessas que lá tem, como que a gente ia manter o nosso dia a dia, a nossa vida? A nossa Você falou que sente segura quando, né, você sai para o trabalho, volta, retorna, você sabe que Jesus está ali com você, mas porque você estuda a palavra. Porque Verdade. através dali você consegue ter força suficiente para continuar. Porque quando a gente olha o cenário do mundo, o que, que a gente vê? Só destruição, morte todos os Era pra dias. gente ficar desesperado. Não é? Tipo assim, eu também não quero mais viver. Sim. Mas não. A gente tem uma esperança da volta de Jesus, a gente acredita que ele vai voltar, acredita que aquelas pessoas que se foram, também se morreram em Cristo, elas vão ressuscitar. Então é isso que mantém a nossa fé viva, é isso que mantém a gente em movimento, né? Gravando aqui, querendo alcançar mais pessoas. Eu acho que é isso que faz a diferença. Porque quando Verdade. Jesus ele se coloca no nosso meio, a transformação acontece. A gente viu isso nos discípulos, a gente viu isso com Maria Madalena, a gente, com certeza, aqui o pessoal tem histórias também para contar de Verdade. quando Jesus entrou, ele transformou. É isso aí. E assim, a Bíblia, ela relata essa transformação, porque como foi lido aí nos dias da semana, quando ele tem um encontro com Maria, ele encontra ela da forma que ela estava, mas ela não permanece no Não mesmo lugar. permanece. Com os discípulos, a mesma coisa. Os discípulos andaram 3 anos com Jesus, só que precisou Jesus morrer e ressuscitar para que assim eles viessem ter poder. Acreditar de fato no que eles estavam seguindo, né? E a mesma forma Exatamente. acontece conosco hoje. Se nós acreditarmos que independente de qualquer coisa, independente se foi há 2000, né, anos atrás, que tudo isso veio acontecer, mas se nos nossos dias atuais a gente acredita no Deus vivo que ressurgiu e hoje ele está lá no céu fazendo morada para cada um de nós, certamente a gente vai herdar um pedacinho Amém. desse céu, né? E viver com Jesus. E certamente, assim como Tomé, a gente vai querer ver as marcas E de se alguém Jesus. falar assim, eu não tenho fé pra acreditar nisso, é demais pra mim. Fala o que pra uma pessoa dessa? É uma história. Provar e vede, né? Provar e vede. Aí você vem com aquela oração lá, Senhor, eu não tenho fé suficiente para acreditar nisso. Me mostra. Me mostra. Não é? É que, na Eu verdade, acho quando a que gente sim. chega para falar um assunto sobre isso, para uma pessoa que não acredita, eles olham pra gente como loucos, Lunáticos, né? né? Tipo, nossa, que isso? Como assim? E aí a gente pega as evidências, né, os fatos reais que aconteceram e a gente pede a orientação de Deus para que a gente, não que prove, mas que a gente, através do Espírito Santo, consiga colocar na mente, no coração dessa pessoa que de fato Jesus Ó, eu ressurgiu. aprendi com essa lição uma coisa. Se alguém me falar isso, eu vou apresentar Tomé pra ele. Cara, Tomé falou exatamente o que você está falando. Que ele não acreditava que Jesus ressuscitou. E Deus, na Verdade. sua misericórdia, se revelou para ele. Precisaria se revelar? Não. Mas a misericórdia de Deus é tão profunda que foi lá, Tomé, um simples mortal, que atendeu a necessidade dele. Então, para essas pessoas, tem um exemplo, que é o Tomé. Fala assim, cara, Tomé pensou exatamente igual você. E É verdade. se converteu exatamente. Se É. converteu totalmente. Tem uma Sensacional. parte aqui, ainda na parte de sexta-feira, que é um trecho só do Desejado de Todas as Nações, que diz assim, ó, convide-os a olhar, não para o sepulcro novo de José, fechado com uma grande pedra e selado com um selo romano. Cristo não está lá. Não olhe para o sepulcro vazio. Não se lamente como os que estão sem esperança e desamparados. Jesus vive. E porque ele vive, nós também viveremos, né? Amém. Por isso que a lição, o ponto-chave da lição, que fala sobre a ressurreição, é que a ressurreição, ela foi o caminho que Jesus abriu para nos salvar. Exatamente. E esse foi o estudo da nossa lição dessa semana. A ressurreição não é uma metáfora, não é uma experiência mística, não é um fato. E porque ele vive, nós também viveremos.
Gostou da lição dessa semana? Sentiu-se tocado? Prove Deus. Faça um questionamento sincero para Jesus. Faça como Tomé. Faça como Tomé. Ele vai te responder. Pessoal, essa lição da semana foi muito tocante, muito forte. Mas para completar o programa, nós temos dicas, né, Fábio? Qual é que é a dica da semana? Filme, pode ser, Cadu? Pode, é o melhor. Na verdade, é uma série. Você Ah, até é? comentou comigo agora ou antes, é o The Chosen. Olha, bacana. E por que que eu estou indicando, né? Porque vários trechos do que a gente conversou trata ali. E trata ali de uma forma bem legal. Eu não completei ainda essa série, mas os episódios que eu assisti, eu achei fantástico. Bacana. Eu achei muito A bom. gente até comentou aqui que essa semana eles estavam aparecendo alguns trechos que eles estão fazendo a gravação da crucificação. Eu estou também terminando a temporada aí, acho que é a quarta ou a quinta, se não me engano. Mas o que é interessante também para você que está em casa é acompanhar a série, mas com a Bíblia do lado. Leia aquela história que você acabou de assistir, leia, porque você vai ter mais detalhes, vai ter a palavra de Deus, o Espírito Santo falando com você, né? Posso dar uma dica Fique à também? vontade. Quando vocês assistirem, assistem também acompanhando o Desejado de Todas as Nações a partir do capítulo 80, tá? É um livro muito interessante, ele fala, relata assim bem abertamente sobre o período da crucificação e ressurreição de Jesus. Legal. E é isso aí, pessoal. Essa foi a dica da nossa semana. Eu vou colocar aqui nos cards embaixo também o link do livro, do Desejado de Todas as Nações, para o pessoal ter acesso ao livro. E o nosso programa está se encerrando, né? Eu gostaria de passar aqui para os nossos convidados fazer as considerações finais. Lai? Eu queria mandar um beijo para minha galera lá do Canto do Mar, agradecer por estar aqui com vocês. Foi um momento muito legal de aprendizado. Muito obrigada pelo convite. Obrigado você. Patrícia? Eu quero agradecer também por mais uma oportunidade de estar aqui compartilhando a mensagem sobre a ressurreição, né? Que foi um caminho aberto que Jesus deixou para a nossa salvação. E acompanhe a gente também, né? Nos canais pelo YouTube, dá um like lá, TikTok, Instagram? Instagram. Então acompanhe a gente lá, que ainda vai vir muito assunto legal aí no decorrer desse trimestre. É isso aí. Bacana. E agora, nosso amigão aqui, o Fábio. Galera, Cadu, a gente como cristão, a gente acredita em milagre. A gente acredita Verdade. que Deus abriu o mar vermelho, que caía maná do céu, que é uma comida, que Deus criou o mundo e acreditamos também em ressurreição. Talvez, Cadu, tem gente que lê isso e fala, não dá para acreditar nisso. Pessoal, vamos pegar aqui o exemplo de Tomé. Eu sei que é normal acreditar que isso não aconteceu, que talvez isso É mais seja uma fácil, né? invenção. Mas por que que Tomé está na Bíblia? É justamente para atender essa necessidade da descrença. Tá lá. Se você não acredita, faça o seguinte: faça uma oração assim, olha, Deus, eu não acredito nisso. Então tenha misericórdia da minha ignorância, seja humilde É, e, por favor, se revela para mim. mostra, né? Faça essa oração. Para Tomé levou, pelo que eu entendi ali, levou 7 dias. Para você, eu não sei quantos dias vai levar. Pode ser 1, 2, 3, 4, mas será respondido. Eu tenho certeza. Com certeza. É isso aí. Pessoal, esse foi o nosso Salcast Fé em Movimento dessa semana. Que Deus possa tocar o seu coração.